Mas aqui no Brasil, quando a pessoa contrata uma coisa e não recebe, o que ela pode pedir na justiça? Olha, é o chamado descumprimento de oferta, artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? Ela pode, dentro dessa situação, né, é o famoso tem, mas acabou. Né, pede, não recebe, ou chega na loja através de um anúncio publicitário, não tem um produto que está ali no anúncio. Ah, não, tem, mas acabou. Né? A gente gosta de brincar com os alunos. Tem o direito a exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, que seja entregue de qualquer forma aquele produto que foi contratado. Pode pegar, uma segunda opção, um outro produto similar em termos de qualidade àquele primeiro, nas condições da oferta do primeiro. Então, por exemplo, eu cheguei lá para comprar uma mochila X. Ah, acabou. Mas está na oferta aqui, ó, no encarte, ó, de ontem. Acabou? Como é? Então eu vou levar essa mochila Y, de igual qualidade. Não dá para você querer levar uma camisa baratíssima. Doutor, deixa eu te interromper já aí. Teria um prazo para isso acontecer ou não? Por exemplo, ele deu um anúncio dizendo que tem a tal mochila, então o consumidor chega lá depois de 2, 3 dias. Existe um prazo hábil pela lei ou não? Para cumprimento da oferta? Sim. Na verdade, aí tem a brecha da lei. Mas o que acontece? O fornecedor ele tem que deixar claro para o consumidor o prazo de duração da oferta. Sim. Claro não significa letras miúdas, porque o Código de Defesa do Consumidor fala insistentemente. No artigo 6, inciso 3, no artigo 30, 31, 37, quer dizer, em vários artigos ele fala, não basta a informação, tem que ser clara. Não pode ser subjetiva, adequada. Né? Não, subjetivo, letras miúdas, inelegível, pouco acessível para a população brasileira. Sim. Não pode de forma alguma. Eu vou contar um caso para vocês aqui. Fique à vontade. Teve uma situação, quando eu fui coordenador do PROCON, eu coordenei o PROCON de Belo Horizonte de 2001 a 2004, teve um caso em que tinha um asterisco, eu falo que, olha, campanha que tem asterisco, cuidado. Né? Tinha um asterisco, não, minto, tinham 2 asteriscos. Tem umas que tem 1, 2, 3 e 4, né? Essa de 2 asteriscos falava assim, tinha uma chamada grande, compre agora e pague a primeira parcela só depois da Páscoa. A Páscoa daquele ano foi em abril. Então o cara comprava em fevereiro e pagava a primeira parcela em abril. Felipe, a primeira informação do asterisco era a seguinte, pequenininho lá embaixo, a segunda parcela vence 30 dias após a compra. E a terceira 60 dias após. Quer dizer, a segunda vencia antes da primeira e a terceira junto com a primeira. Quer dizer, a informação estava lá? Estava, mas era clara e adequada ao consumidor de forma alguma. Parece até lenda, né, de advogado, mas não. Isso é pura, fato. Né? Foi uma grande rede brasileira que fez isso. Os PROCONs, não só de Belo Horizonte, mas o país inteiro, atuaram em relação a isso e tiveram que corrigir a publicidade. Então, não faça isso, né? Tenha cuidado, leia com atenção os contratos, a publicidade e tal. E a terceira opção é você ter o dinheiro de volta, se eventualmente pagou por aquele produto ou serviço, sem abandonar eventual dano moral, porque você pode, por exemplo, ter contratado um serviço ou comprado um produto que é fundamental para aquele momento. Você está fechando um trabalho acadêmico, por exemplo, precisa daquilo ali, aquele livro. Sim. Eles prometeram entregar em 7 dias, não entregaram, você deixou de comprar outro, atrasou. Isso cabe o dano moral, então? Pode ser discutido. Inclusive, a gente está falando muito de produto, mas até mesmo quando você vai para a praia, por exemplo. Você deixa eu só fazer uma pergunta, porque agora eu fiquei na dúvida. A gente trabalha em televisão, então a gente vê televisão muito criticamente, criticando muito, né? Sim. E às vezes eu vejo em propagandas de grandes redes, de eletrodomésticos principalmente, enquanto eles passam a propaganda, essas informações, tipo, enquanto durarem em estoque, essas coisas assim, passam na tela, pequenininhas, no pé assim da televisão da pessoa, mas passa tão rápido, são frases tão grandes, que é humanamente impossível ler essas informações se você não der pause no seu controle remoto, se você não tiver essa opção de TV a cabo em casa, que você dá um pause, porque algumas TVs têm essa opção. Você vai lá e dá o pause na programação que está passando. Mas quem está assistindo a TV aberta em casa não tem essa opção, e a grande maioria das pessoas tem TV aberta. Sim. Você não tem essa opção de pausar para poder ler a informação. Mesmo assim, o consumidor pode reivindicar os seus direitos? Não só pode, como deveria reivindicar. E você ainda está sendo muito gentil. Existem campanhas, por exemplo, publicitárias em relação à venda de automóvel, principalmente automóvel, que nem pausando você vai conseguir ler. Te garanto isso. Nem pausando você lê. Nem então, com lupa, né, doutor? Nem com isso lupa, é proposital, né? É proposital, é para enganar o consumidor. Então, assim, infelizmente, já ocorreram tentativas no Congresso Nacional de regular mais ainda isso, muito embora eu acho que não precisa regular, o código é claro, a informação tem que ser clara e adequada. O que é claro e adequado? O cara conseguir ler e entender de forma instantânea. Agora, é claro, você não quer transformar
um outdoor numa bula de remédio com cheio de informações. Mas não pode ter uma informação no outdoor que seja contraditória. Acesse o site. Que comprometa toda a promoção. Eu entendi o que o senhor disse. Não pode ter nada que comprometa a promoção. Então tem que ser algo que fique explícito. Adquira uma linha telefônica e ganhe tal coisa. Acesse um site para mais informações. Aí o site está lá. Você precisa fazer tal coisa. Aí limita totalmente a promoção. Quer dizer, então para que você fez o outdoor? Para atrair, consumir. Exato. Sedução, canto da medusa para o consumidor. Isso que é complicado. Até mesmo aproveitando que a gente vai falar de um tema tão importante assim, a população que se interessa por isso, os consumidores, a gente quer chamar a participação de casa, você de casa que quer fazer alguma pergunta aqui para o doutor, queira comentar alguma coisa que te aconteceu ou tirar alguma dúvida, ligue para a gente no 3253-3320 e fale ao vivo aqui. Você também pode mandar seu Twitter para o Twitter, @detudumpoucotv, que o Maurício vai ler também a sua pergunta ou o seu comentário, o que você quiser e achar relevante. Então participe com a gente. Eu também. Agora, doutora, eu queria tocar no assunto contratação, por exemplo, de algum serviço ou até mesmo aluguel de alguma casa por temporada, algum produto, enfim. Essas situações são um pouco diferenciadas. Por exemplo, eu convidei a família do Felipe, convidei o senhor, vamos para a praia, estamos todas as nossas famílias indo para lá, chegamos lá. Está registrado o convite. Pois é, eu estou só aguardando. Tem 2 asteriscos aqui embaixo. Quero churrasco e água no café da manhã, tá? Aí chegamos lá, não tem a churrasqueira que na foto tinha. A piscina está inutilizada, que é muito que acontece. Você chega lá e teve um problema na piscina, então não está podendo usar a piscina e coisas desse gênero. O que eu faço na hora, doutor, além de passar vergonha? Bem, primeiro, ora para ter paciência. Porque a vontade é de esganar uma pessoa, né? Mas tem paciência. Agora, a gente brinca aqui, mas falando sério da questão da paciência, eu já vi muitos consumidores perderem o seu direito por perderem a razão na questão do equilíbrio. Isso vale ressaltar, né, doutor? Para tudo, porque às vezes você está num restaurante, você está em um outro local, tem um constrangimento, um problema concreto. Tanto teve aquela questão dos R$7, né? Da diferença de conta, que gerou até um homicídio. Sim. Então, assim, independente desse fato, eu sempre falei isso, tenha tranquilidade. Todo mundo que tem um direito, que perde a tranquilidade, tem grande chance de perder o seu direito. Então, tenha tranquilidade e inteligência. Registre o fato, tire fotos, né, coloque um jornal ao lado para mostrar a data. Não produza a prova para o outro, Exato. né? Ou seja, produzir o prova para você fica com a sua. Isso, faça, se for o caso, um boletim de ocorrência. Você tendo essas provas, por que eu falo isso? Porque é importante você tentar resolver no momento, se for possível. Se não, lembro sempre que o direito do consumidor, a ação judicial, uma eventual ação judicial, ela corre no domicílio do consumidor. Então, mesmo que a gente tenha ido à Bahia passar nosso churrasco lá na praia, a ação é aqui em Belo Horizonte, né, onde nós residimos. Então, isso tudo tem que ser lembrado. Agora, antes, eu acho que o mais importante é a precaução. Você buscar informações com amigos, com familiares, você já foi em tal local, você já usou essa empresa, tem notícia. Ir ao PROCON, mesmo pelo site do PROCON, você tem essa informação, ver se há algum registro de reclamação contra aquela empresa que está oferecendo um pacote ou a casa para o seu veraneio. Se cerque de informações. Exige um contrato escrito, que você tenha detalhamento de como é aquele local, porque se houver divergência, tem um contrato. Se fez pela internet ou qualquer outro meio, guarde a publicidade, porque a gente sempre lembra também que a publicidade ela vai se somar ao contrato. É como se fosse um contrato. A publicidade é como se fosse um contrato. Então, se houver divergência de informação, vale a mais favorável ao consumidor. Então, tudo isso, a precaução é mais importante. Infelizmente, tomou toda a precaução, chegou lá, registre o fato, que é o mais importante. Deixa eu te fazer 2 perguntas em cima do que o senhor disse. Deixa eu só para não perder o raciocínio aqui. A imagem que o senhor disse, tem aquela frasezinha embaixo. Imagem meramente ilustrativa. Isso influencia ou não? E também, se ele usufruir daquele momento, porque a gente está lá e tem aquela... Você tem não vou voltar, estou na Bahia. Você usufruindo daquele bem, você não, de uma maneira, perde a oportunidade de você entrar com provas porque você usufruiu. Mas eu sei que tem alguém na linha, é isso, Felipe? Tem a Lourdes. Então, daqui a pouco o senhor me responde, doutor, claro, essas 2 perguntas, que o Felipe vai chamar a Lourdes aqui. Ô, Lourdes, bom dia, querida. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Quer fazer uma pergunta para o doutor sobre esse tema? Mais ou menos isso, porque que eu estou ouvindo, e o meu marido comprou um terreno, sabe?
Foi na mão de um vizinho, aqui perto da minha casa. Só que esse vizinho me mostrou para o meu marido um terreno e vendeu o outro. Aí ele confiou no rapaz, não mandou demarcar nem nada. E nós pegamos, fomos lá, ele me levou no terreno, eu peguei e vi, a gente gostou, resolveu construir. Aí a gente construiu lá um barracão com um banheiro e tudo, para a gente poder estar indo para plantar, cuidar e tudo. Sei, deixa eu entender então. O seu marido comprou um terreno com uma pessoa, mas no registro era um e na verdade ele passou para vocês outro terreno ou não? O mesmo terreno que ele passou foi o que foi registrado? Não. O cara mostrou um. Sim. E vendeu o outro. Então no papel foi vendido um outro terreno diferente daquele que foi mostrado para eles. Mas ela construiu nesse terreno novo, é isso? O documento que ele tem é do outro terreno, não é do terreno que o cara mostrou. Entendi, Lourdes. Depois que a gente construiu, apareceu o dono e invadiu. Disse que o terreno era dele e tudo. A gente fez a ocorrência, procurou o advogado, tudo para poder mexer com a causa. O advogado cobrou 25 mil. E aí vocês precisam saber... Vocês, então, obviamente, precisam saber como proceder, né? O que fazer nesse caso, né, doutor? Obrigado, viu, Lourdes, pela sua participação. O doutor Bruno vai estar respondendo aqui a sua pergunta.